Bom, oficialmente a gente vai gravar nosso café de negócios, tá? Esse em específico, deixa eu só ver se ele começou a gravar direito. Esse em específico a gente vai olhar um pouquinho mais para estratégia de negócios, e por esse motivo, essa em especial aqui não vai ficar gravada aberta, tá? É uma aula que vai ficar gravada somente para quem está lá no Planner comigo. Porque a gente vai aprofundar esse movimento, esse olhar para as tendências nas nossas aulas em grupo e nos nossos movimentos em particular, certo? Então, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai fazer uma aula aqui express, como toda segunda-feira, olhando para tendências. Após vocês olharem essa aula gravada novamente, é bem importante que individualmente, para quem está lá comigo no Planner, possa me mandar as dúvidas de como aplicar no seu cenário, no seu movimento, sendo que cada um de vocês tem um movimento bem particular. Isso é bem importante, tá? As pessoas cada vez compram mais de movimentos personalizados, de um olhar diferenciado, então as pessoas não compram só de prateleira, né? As pessoas estão comprando com um olhar, que mais, né, que eu vou ganhar de atendimento diferenciado? As pessoas até não estão se importando de pagar um preço maior, tá? Isso é estatística, isso é pesquisa de mercado, então sempre que tiver algo atualizado eu vou trazer para vocês. Esse material veio de uma fonte riquíssima do Sebrae, depois eu mando o material lá no grupo do Planner. E a gente precisa estar atento. Quem vende produtos e serviços precisa estar atento às tendências do mercado, né? E não dá para fazer mais do mesmo, né, gurias? A gente já vem conversando isso todo 2023, todo 2024 na escola, e esse ano de 2025 a gente vai cada vez mais usar ferramentas, né? Ferramentas de inteligência artificial para pesquisa de mercado, a gente vai usar a ferramenta que eu gosto muito, que é o formulário, que é uma forma de a gente escutar a nossa cliente para a gente poder cada vez mais ser assertiva nos eventos, nas abordagens de sexualidade. Então, quando esse material chegou para mim na semana passada, chegou quinta-feira. Eu sempre digo isso para vocês, todo café eu trago algo muito fresquinho, muito atualizado, né, da semana, para que a gente possa explorar depois lá na aula da mentoria do Planner 90 Dias, que está ativa, a nossa turma de 2025. Então, o que me chamou a atenção, e eu vou abrir aqui para vocês, fiquem bem à vontade de me mandar pergunta aqui no chat, ou, se quiserem abrir o microfone também, né? Eu vou colocá-la em formato de apresentação. Vamos compartilhar aqui. É um PDF, tá? Então, depois vocês vão receber lá no grupo esse PDF, ele está acessível para todo empreendedor. Eu recebi num grupo de negócios que muitas de vocês também estão. Mas o que a gente faz quando a gente recebe uma informação como essa, né? Não é só a gente baixar o material, a gente precisa olhar para o nosso negócio, para a nossa tendência, tá? E vai muito em linha do que eu já venho acompanhando com algumas pessoas que comunicam de sexualidade, tá? Principalmente a área médica, que é o meu objetivo maior de olhar, que vocês comecem a olhar para esse movimento, quem vende produto, cada vez mais a gente precisa olhar para a área médica que está falando de menopausa, de climatério, de bem-estar feminino, porque é nessa batida que a gente consegue chegar numa cliente de qualidade, que é nessa batida que a gente chega numa gerente de RH para vender uma palestra, é nessa batida médica, eu não preciso ser médica para falar a linguagem do que os médicos estão falando. O que eu preciso? Acompanhar referências médicas, tá? Então, a gente tem muita referência médica na nossa região. Então, quem é minha aluna do Planner já tem uma tarefa aqui, a gente já fala isso desde o ano passado, tem que buscar referências no Instagram da sua região. Por que, gurias, da sua região? Dá para fazer contato online? Dá, óbvio que dá. Mas se é da tua região, facilita para você criar um evento junto, para ela te conhecer, para você fazer uma abordagem em consultório, né? Então, assim, claro que dá para fazer online, não precisa se limitar. Mas a gente precisa quebrar um pouco essa crença que na minha cidade não tem nada, na minha cidade não acontece nada, na minha cidade ninguém compra nada. Esse tipo de fala na escola
eu não escuto mais, porque não é verdade. Tem muita gente fazendo um trabalho diferenciado interior, tem muita gente construindo do nada um trabalho bonito de sexualidade, e sim está olhando para a área médica de uma forma responsável. E quando eu digo área médica, a gente está englobando aqui psicólogas, que muitas de vocês são, a gente está englobando ginecologistas, fisiopélvicas, entre urologistas, todo o nicho médico que olha para a área da saúde íntima. E se a gente quiser se dedicar exclusivamente para mulheres, aí a gente tem uma série de profissionais, tá? Então, olhando para essa tendência de 2025, eu já falei, inclusive, na aula das gurias do Planner, eu acho que eu falei, né? Sobre o movimento de captação que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar rapidamente, porque é uma planilha, então não é nada atrativo visualmente. O movimento que eu estou fazendo aqui em Floripa, catalogando médicas para visitar, tá? Esse é o meu foco em 2025. Venho aqui, dou aula para vocês, ensino a vender o produto, estou vendendo o produto para minha cliente, estou. Mas qual é o meu foco? Área médica. Por quê? Porque elas nos trazem uma visibilidade de escala da venda do produto, principalmente para quem vende só o produto, tá? Foi com elas que eu consegui chegar em lugares que eu nunca pisei. Então, quem me ajuda hoje quem me faz chegar em pacientes para vender um vibrador de sucção de 500, 600 reais é a área médica, tá? Não é a amiga mais querida. E normalmente a amiga mais querida, ela veio de uma médica. Os pacientes hoje que me indicam para outras mulheres, nível de produto de ticket alto, vieram da área médica. Então, se eu tenho já uma comprovação estatística que a área médica hoje acredita fielmente nos produtos e no nosso trabalho, o que está faltando? Que elas nos conheçam. Então, quando a gente recebe um material como esse, riquíssimo de tendências de comunicação e de venda do consumidor, vindo, né, de uma fonte segura que é o Sebrae, e dentre outras marcas, o que a gente pega e faz esse material? A gente identifica onde que está a oportunidade do nosso negócio. Eu separei 2 slides aqui para a gente poder pensar em como a gente traz isso para o nosso negócio, e lá na aula de quarta-feira em grupo do Planner, a gente vai destrinchar isso de todas as possibilidades dentro do cenário de cada aluno. Como que a gente destrincha esses 2 slides, né, que o Sebrae disponibiliza aqui, algumas possibilidades, e como que a gente olha para dentro do nosso mercado, né, no mercado de venda de sexualidade, venda de produto, venda de palestra, venda de consultoria, como que a gente se posiciona e cria uma marca pessoal para vender essa tendência, né? Fica muito tranquilo quando você olha para isso. Captei. Quando esse material chegou no meu colo, por um grupo de negócios, né, de sexólogas, a Aline, acho que está lá, não, né? Aline, tu não está, é a outra Aline Sampaio que está lá, que me indicou. Quando cai esse material no nosso colo, dentro de um grupo de sexólogas nível mais alto, nível de sexóloga clínica, né, que está no nível hard maior que o meu, no caso, eu entendo como um direcionamento de negócio, né? Elas estão disponibilizando isso para a gente olhar também para como a gente vende o produto, para a gente chegar nessas tendências de mercado, certo? Então, vamos lá. Fiquem bem à vontade para me perguntar, interromper. O que eles trazem aqui? Primeira coisa que eu gostei de cara, mostrei para meu marido, que é da área de vendas, e meu marido trabalha na Alpargatas, que é a Havaianas. Então, a Havaianas é uma linha de produto que fala de bem-estar, de conforto, dessa tendência aqui, e de cores, né? Eu gostei muito primeiro da apresentação, que fala de cores. Então, a gente tem produtos aqui para trabalhar essas cores, a gente tem como captar isso no cliente, no consumidor, essa questão de cores, né, e de leveza. Se estiver trancando, vocês me avisem, tá? E isso aqui foi a primeira coisa que me chamou a atenção, gurias, né? O nome me chama a atenção, né? Inclusive, eu fiz na sexta-feira um post aqui onde eu fotografei esse slide com o meu chimarrão, onde eu informo para minha cliente que eu estava estudando para poder ensinar. Porque é um nome que intriga, né? Principalmente para quem é da área terapêutica, essa chamada, preguiça terapêutica. Se você vai ler a entrelinhas ali do negócio, o que acontece? Existe uma preocupação muito grande
com o excesso, né, o número grandioso, com o burnout que está dando nas pessoas, excesso de trabalho, essa insanidade de produção, né, e foi que a gente tem uma leva e de uma geração de adultos, para quem trabalha com empresas, isso fica bem fácil de identificar. A gente tem uma geração de adultos aí frustrados e doentes, e com corpo rígido, mulheres sem libido, homens com problemas de disfunção, né, erétil, consequentemente não conseguem botar uma atividade física. Ou seja, excesso de uma propaganda que foi vendida há X anos atrás, que para ter felicidade a gente precisava trabalhar muito e a gente precisava produzir muito para conquistar tudo que a gente queria. Fato da vida é que a gente está tendo um número muito grande de pessoas doentes, né? No mundo corporativo, nos consultórios. Não sei se quem é psicóloga está acompanhando isso. Vocês mesmos sinalizam isso o tempo todo com vocês, para vocês que estão na linha de frente, né? Como servidoras públicas ou empreendedoras, vocês vêm trazendo isso em tempo real aqui para mim, inbox ou no grupo. Ah, Cris, não estou aguentando, né? Então, assim, o mercado ele já olha para isso com uma grande preocupação, certo? E o que antigamente era frescura, era colocado de lado, hoje entra como uma das principais tendências de 2025. As pessoas querem investir nesse bem-estar, as pessoas estão se preocupando com a perda de talentos, né, nas empresas. Então, não é só um ambiente bom para trabalhar, não é só um home office, que o home office também já foi diagnosticado como um problema, onde as pessoas trabalham mais em casa do que, às vezes, indo para o próprio ambiente de trabalho. Mas, fato da vida, quando você vai ler aqui o principal, né, depois eu vou mandar para vocês identificarem junto comigo, eles falam até aqui no movimento de anti-bem-estar, né, que é um termo que até a gente fica, opa, como assim anti-bem-estar? Não basta só vender bem-estar, né? A gente tem que trazer na prática como isso acontece. E aí vai muito em linha com o que eu acredito, né? Onde a gente passa a vender um prazer para a mulher que a gente está querendo vender, né? No meu caso, a mulher 40 mais, com filhos pré-adolescentes, esse é o foco do meu trabalho, que ela tem que ter, que ela pode ter um prazer na rotina. Eu não fico vendendo o prazer na cama, o prazer sexual, porque é muito difícil chegar numa mulher que está com burnout, é muito difícil chegar numa mulher que está estressada, numa mulher que está tendo problema no relacionamento, de você dizer que ela vai ter um nível de orgasmo, um nível de prazer absurdo, se ela não está tendo nem o prazer de tomar um banho, né? Relaxar o corpo, hidratar os pés. E para todo esse processo que antecede a cama, a gente tem produtos de alta qualidade. A gente só não está sabendo conduzir essa cliente, né? Ela só não está conseguindo ver que no nosso trabalho existe essa possibilidade de acompanhamento, que existe essa possibilidade de consultoria de produtos, que existe uma rotina mais leve, né? Então, por isso até o exercício que eu tenho feito lá com as gurias do grupo, a gente botar o nosso cérebro a treinar, de que segunda e terça é nutrição, quarta e quinta a gente pode falar de produção, e quinta e sexta e sábado a gente fala de diversão, prazer e no domingo relaxamento. Quando a gente começa a treinar o nosso cérebro a esse movimento, a gente consegue treinar a nossa comunicação, a nossa venda, né, para o produto. Então, o que traz aqui nesse template, gurias, é uma coisa que me chamou muita atenção, o crescimento da indústria do turismo, olhando para isso. Então, aqui existe uma grande possibilidade de a gente olhar também para os hotéis e pousadas da nossa região, de como eles estão associando o bem-estar para a venda, né, do turismo na nossa cidade, mesmo quem não mora em cidades turísticas tem que olhar para esse movimento de hotéis e pousadas, hotéis que estão olhando, porque a gente pode sim contribuir, inclusive, com esse movimento, né, indo lá, se apresentando, levando uma proposta de trabalho interessante, mostrando que a gente está acompanhando a tendência do mercado e que a gente tem produtos que relaxam o corpo, que trazem conexão para o casal, e que a gente tem uma experiência, né, um playlist, um checklist de como a gente faz esse processo de venda de um combo. Então, tem que olhar assim. E uma coisa que me chamou muita atenção, que vocês vão ver quando vocês receberem esse material, é que eles falam do seguinte, falam do cabelo, é uma coisa que eu falo muito do cabelo, eu gosto, falam da pele, falam de roupas de cama sensoriais, eles falam de aromas,
coisa que a gente trabalha muito nos workshops sensoriais. Eles falam uma série de detalhes aqui, se vocês forem olhar o texto quando vocês receberem, que a gente já está falando, para quem está lidando com esse tema, né? A gente já está falando no nosso workshop sensorial, a gente já está falando na nossa jornada da sexualidade, a gente já está falando nos nossos stories, a gente só está esquecendo de dar mais velocidade ou escala. Quando eu digo escala, é a gente levar para grandes grupos, para grandes empresárias, né? Pegar esse material e dizer, olha só, não sei se você está acompanhando empresária fulana de tal, ciclana de tal, de grupos de mulheres da minha região, não sei se você está acompanhando as tendências do mercado, mas eu, como consultora de saúde e bem-estar feminino, estou. E eu tenho uma proposta para te trazer aqui, nesse grupo de mulheres que você trabalha, para a gente poder falar sobre isso. Como que eu, consultora de saúde e bem-estar feminino, conduzo isso na minha consultoria, na minha jornada? Como que a gente pega um material desse e remonta uma proposta de trabalho local? Né? Para vender o produto, tá, gurias? O produto. O produto vinculado à nossa informação, o produto vinculado à nossa expertise, o produto vinculado ao nosso autoconhecimento. Eu não posso simplesmente olhar um material desse e dizer, ah, tá, que legal, vou começar a botar cores agora nos meus materiais de divulgação. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. O meu papel aqui como mentor é trazer essa oportunidade de crescimento nesse trimestre. É a gente pegar esse material que veio quente, bom e de fonte segura, e a gente transformar isso numa proposta de trabalho para grupos grandes de mulheres na nossa região, e em consultório médico, e dizer, olha, eu sou consultora de saúde feminina, como que eu posso contribuir aqui com a tua paciente? Como que eu posso contribuir aqui com o teu grupo de mulheres que trabalham aqui? Enfim, uma série de possibilidades eu identifico nesse material aqui, só com esse slide. Nesse slide a gente identifica uma série de oportunidades, tá? Isso é uma tarefa que a gente vai fazer juntas lá no Planner, porque, de novo, se esse material vem para a gente nessa época do ano, e óbvio que é uma época de início, de recomeços e tal, a gente não pode fazer mais do mesmo. Eu não posso continuar fazendo mais do que eu estava fazendo em 2024, mais do que eu estava fazendo em 2023, se eu recebo um material rico desse, né? Se eu estou vendo a tendência nas redes sociais, se eu estou vendo médicas se posicionarem quando eu digo médicas, porque eu acompanho muitas médicas, falando da menopausa, do risco do climatério para uma mulher, né, que não olha para isso de uma forma preventiva, para uma mulher que não está olhando para o acompanhamento do corpo, não só com medicações e procedimentos, né? O mercado ele vem vendendo a tendência, tá? Que menos se remedie, mais se previna. E aqui entra o nosso papel, como consultoras, né? Se a gente for olhar hoje o status de WhatsApp, eu sempre vou falar do WhatsApp. Se a gente for olhar hoje o status de WhatsApp, de todas as consultoras que eu tenho, que são muitas que fazem captação comigo aqui, gurias, nem 1% delas está falando sobre prevenção e autocuidado íntimo. Nenhuma delas, praticamente. E ainda me preocupa porque é uma tendência gritante de 2024 e agora, 2025, não negocia mais. Então, o meu papel para quem está na escola comigo é que olhe para isso com responsabilidade, sim, e se posicione de uma forma de fonte segura e vá atrás, marque entrevista, faça captação, como eu estou fazendo pelo Google mesmo, tá, gurias? Captação pelo Google. Vai lá, bota no Google o nome da médica, a especialização da médica, o endereço da médica e marca um horário com a médica. E se apresenta como consultora de saúde e bem-estar da região e que quer trabalhar em parceria com a área médica para trazer mais informações fora de consultório. É esse movimento que a gente tem que fazer com os produtos. Muitos não nós vamos receber, até a gente conseguir o primeiro sim. É assim que a gente se posiciona, tá? É a construção desse trabalho. Outro slide desse material aqui para mostrar para vocês rapidamente que a gente vai trabalhar lá no grupo, e que eu gostei muito. Dentre tantos, tem vários interessantes aqui para a gente olhar como consumidora, tá? Mas depois vocês olhem. Esse aqui, tá? Companheiros de inteligência artificial. Ah, tá, Cris, mas eu nem estou acompanhando inteligência artificial. Ah, então acho bom você acompanhar. Acho bom você começar a olhar para isso com muita atenção. Mas o que me chamou a atenção nesse slide aqui? E eu quero que vocês sejam bem sinceras comigo, tá?
Aqui diz o seguinte: a solidão e o isolamento social estão crescendo mundialmente. E a Organização Mundial da Saúde declarou solidão como uma ameaça à saúde global. Opa, aqui é nosso assunto. Quando a gente entende que cresce o número de pessoas que estão sozinhas, e não é sozinhas de relacionamento amoroso, sozinha, elas não têm relação social, elas não têm amigos, elas não têm. Opa, entra o meu papel aqui de novo, de poder conduzir, através da minha comunicação, através do meu trabalho, pessoas voltem a socializar. A máquina, ela não vai substituir, mas ela vai facilitar que essas pessoas não estejam mais sozinhas. E tem um grupo de idade que a gente precisa olhar com bastante atenção, que é o 60 mais, né? São pessoas, e eu estou dizendo isso para vocês porque eu fico com o meu olhar atento aqui em Florianópolis. Eu estou morando bem pertinho de um hotel resort do Sesc. E é um hotel que tem uma tendência a pessoas de mais idades, tá? É um hotel que faz essa venda por causa da logística, enfim, a estrutura do hotel, né? Gente, a quantidade de mulher de mais idade viajando sozinha com as amigas, quer dizer, né? Isso me mostra um cenário que a gente tem cada vez mais mulheres 60, 70 mais com grana para investir no seu bem-estar, certo? Se elas estão investindo em viagem, se elas estão investindo na saúde com a amiga, e a gente, porque elas estão querendo sair desse isolamento social que a idade traz e que a pandemia trouxe também, que muitas tinham medo. Então, elas querem viver. E se elas querem viver, elas querem prazer. E a gente entra aqui, sim, como uma possibilidade da gente mostrar para essa mulher que ela pode, sim, ter prazer. E aí entra os produtos, entra vibrador, entra uma série de informação que a gente talvez não esteja olhando para esse grupo. Porque é um grupo que tem grana, tá? O 60 mais, ele tem grana e ele não quer mais ficar em casa fazendo crochê. É um grupo que quer investir em tecnologia. Quando eu vi esse gatinho, esse robozinho, claro que simbolicamente a gente está falando de um petzinho de estimação. Mas é óbvio que eu enxerguei numa mulher de 60 mais, 70 mais, um bom vibrador, né? Só a gente precisa entender como que chega nesse grupo, como que elas estão se reunindo para falar sobre isso, em que lugares que elas estão se organizando com essas agências de viagem, né? Como que eu chego na minha cliente 60 mais para trazer uma informação de qualidade, de segurança e tecnologia? Sim, porque muitas querem investir em tecnologia, não estão dispostas a se envolver por se envolver, não querem se incomodar, né, com pessoas da mesma idade, enfim, que tenham uma questão familiar. Então, são 2 slides que eu identifiquei com uma possibilidade da gente olhar, porque envolve saúde, tá? Os 2 são os que mais envolvem saúde, os demais envolvem moda, envolvem outras categorias de negócio, mas essas 2 eu identifiquei de primeira mão, assim, como uma possibilidade de crescimento do nosso negócio em escala. E eu queria que vocês ficassem de tarefa, eu vou subir depois lá para o grupo de planner, para a gente poder olhar isso com bastante atenção. Porque se a gente não está olhando para essas tendências do mercado, e a gente está sofrendo com isso, cada vez a gente se isola mais, cada vez eu tenho sinais de burnout, eu, pessoa, tá? Eu, Crisada. Opa! Então significa que eu estou errando a mão aqui comigo primeiro, né? Então, como que eu trago o conhecimento que eu tenho em sexualidade, bem-estar feminino, íntimo, relacionamento, para a minha vida primeiro? Primeira coisa é vocês estarem bem, né, gurias? Depois a gente poder compartilhar isso. Então, isso eu fico, toda vez que chega algum material para mim, eu olho primeiro para o meu mundo e como que eu estou olhando isso. Por que eu estou querendo me isolar mais? Eu tô com essa tendência desde 2024. A minha bateria social anda bem baixa. Não estou querendo muito socializar no todo, no barulho, na multidão. Não estou, né? Mas eu preciso ficar alerta também. Por que eu estou com essa necessidade de isolamento dentro de casa? Será que em alguns tempos eu consigo socializar de uma forma que é positiva? Porque não adianta ir só por ir, né? Está me fazendo mal, eu preciso entender por quê. E como que eu faço esse intercâmbio, né? Como que eu dou uma mexida na minha rotina como mulher? Como que eu consigo trazer isso de uma forma tranquila e sociável? De repente, eu era uma pessoa que adorava fazer eventos noturnos em sexualidade. Agora eu já estou gostando de chamar a galera para tomar um café da manhã na beira da praia ou até mesmo numa cafeteria boa.
Então, dá para mudar o cenário do meu negócio, mas sem perder a mão. Mas o que acontece? Muda a linguagem também para a comunicação, né? Eu tenho uma marca que faz evento comigo por 4 anos consecutivos, tá? Todos os eventos noturnos. Esse ano ela já me chamou para a gente fechar uma data em maio. Ela falou, Cris, mas eu já percebi que tu mudou a tua tendência. Tô pensando em fazer algo mais intimista e algo durante a luz do dia. O que tu acha? Eu falei, acho perfeito. Acho que a gente pode falar de sexualidade durante o dia de uma forma mais intimista, mais social, pegando um pôr do sol, de repente não precisa ser de manhã, ou pegando o nascer do sol, porque tem mulheres que estão dispostas a acordar cedo. Recebi um convite de uma professora de yoga que está fazendo um movimento 5 horas da manhã na praia. Ai, Cris, 5 horas da manhã. Mas é porque ela deve estar me vendo no movimento cedo. Então, ela entendeu que eu também falo disso. Então, percebam que, à medida que você vai se movimentando na vida pessoal e trazendo isso para a tua cliente, as pessoas vão entendendo qual é o teu movimento de venda, né? Então, eu não preciso ficar escrevendo um folder. Gurias, hoje eu só faço eventos assim, assim, assim. Não. Certo? Então, é muita gente olhar para essas tendências de 2025, tanto essa aqui do isolamento, que é uma preocupação, né, da solidão e isolamento social com a Organização Mundial da Saúde, quanto da questão que a gente trouxe aqui, ó, a preguiça terapêutica, tá? Os outros vocês vão ver que também tem bastante coisa interessante para olhar, mas esses dois são os que a gente vai começar a estudar para a gente desenvolver uma comunicação de escala, de escala de escala da nossa venda, do nosso negócio. Certo, gurias? Alguém tem alguma pergunta específica sobre esses dois? Alguém já tinha recebido esse material de outra fonte? A Marina eu encaminhei para ela, porque eu sei que a Marina tem bastante terapeutas por perto na linha dela de trabalho, e eu acho que ela já sabe que essa tendência é bem forte, né? Então, eu compartilhei com algumas pessoas do meu âmbito profissional e depois quis trazer aqui para vocês, e eu compartilho lá no grupo também para que vocês possam explorar. O que a gente faz com esse material é de cada uma, tá? Quem tiver comigo lá no Planner sabe que eu vou trazer um direcionamento bem profissional, porque eu sou dessas. Eu pego um material rico desse, pronto. Eu vou colocar todas as possibilidades de atendimento em sexualidade aqui para sentar numa mesa de negócio e poder conversar de igual para igual com qualquer negociador de negócio, né? Qualquer pessoa que esteja olhando para essa tendência, para a gente poder olhar para isso de uma forma responsável, tá? Então, a gente vai ter um olhar bem diferenciado para esse material aqui lá no grupo, para a gente poder explorar de uma forma bem mais assertiva a nossa venda. Certo, gurias? Vou fazer uma fotinho só para a gente registrar o nosso momento, tá? Eu não vou conseguir deixar a sala disponível gravada para todo mundo, só para quem está no grupo, mas para Jennifer e para Marina, que não estão lá no Planner com a gente, eu vou mandar individualmente para elas, tá? Para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto e a gente poder construir algo com maiores pessoas pensantes. As gurias que estão lá no Planner, com certeza vão receber, porque esse é um olhar nosso lá do nosso movimento. Certo? Vou fazer só uma fotinho aqui, para a gente colocar lá como evidência da nossa constância semanal, que é bem importante. Então, bora lá, deixa eu pegar aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse material ou qualquer outro que vocês tenham recebido, podem compartilhar comigo ou colocar lá nos grupos para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Ó, beijo grande. Para quem é aluna do Planner, na quarta-feira de manhã a gente tem uma aula para dar continuidade nesse movimento aqui, para a gente poder olhar e destrinchar. E durante essa semana eu vou estar fazendo alguns movimentos presenciais através desse Planner, desse movimento aqui que eu já recebi, para vocês entenderem como que eu faço, tá? Reuniões com gerente de RH, visitas em consultórios, tem na minha agenda essa semana, e uma série de coisinhas aqui que eu estou já matutando para mostrar para vocês na prática como eu faço. Como eu trago a pessoa para uma reunião, como eu venho e abordo sobre tendências, tá? Para vocês poderem também startar aí na região de vocês. Beijo, falamos, boa semana para nós.